Meus caros, enorme prazer estar aqui por múltiplas razões. Primeiro, sempre enorme prazer atender o convite da Arícia. A gente já tem uma trilha aí juntas, né, Arícia, em várias atuações. Já demos aula aqui e tal. Ver a Ângela também é sempre um prazer. E voltar na minha alma mater, né? É sempre bacana. O coração fica sempre um pouquinho mexido de subir aí as rampas que eu já subi tantas vezes, né? A Arícia me convidou para conversar com vocês sobre a judicialização do direito à moradia, a partir de duas circunstâncias que me alcançam. Quer dizer, a primeira é que eu hoje sou responsável pelo núcleo de conflitos de moradia, que é nos feitos que são de competência da Procuradoria de Urbanismo, né? Tenham em conta que haverá conflitos de moradia que envolvem o município do Rio de Janeiro, que são de competência da Procuradoria de Serviços Públicos, e a grande linha divisória é: os que são de competência da Procuradoria de Urbanismo são aqueles que estão relacionados a alguma ação urbanística de qualquer natureza. Ou uma ação, estamos promovendo uma intervenção, uma obra, alguma coisa dessa natureza, ou houve uma interdição a conta da atuação da Defesa Civil. Então, estes são os feitos que envolvem que são de competência da Procuradoria de Urbanismo. Eles são, hoje em dia, eu diria alguma coisa em torno de 900 processos. Mas temos também os feitos que são de competência da Procuradoria de Serviços Públicos, que vão envolver notadamente menores em situação de vulnerabilidade diversa, no que se inclui vulnerabilidade no que toca ao direito à moradia. Essa experiência de concentrar os feitos que envolvem o debate em torno do direito à moradia, enfim, ela, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens, né? Eu tenho uma relação quase bipolar com essa circunstância, né? Há dias que eu adoro, há dias que eu detesto, né? E nos dias que eu adoro pela seguinte circunstância: todos os feitos estão concentrados sob meu patrocínio. Significa dizer que eu tenho um lugar de visão do conjunto de situações que resultam em conflito judicializado em matéria de moradia. Então, isto permite fazer uma diagnose de que tipo de situação está se apresentando ao Poder Judiciário, e aí isto é a ponta da linha para a gente, primeiro, juntar os pedaços do quebra-cabeça, o que em matéria de administração pública muitas vezes é muito difícil, né? O que de fato aconteceu ali naquela situação, e segundo, para a gente identificar uma área talvez oculta, uma área de senso, que por vezes fica oculta do debate exclusivamente acadêmico. Então, acho que nos momentos em que a minha relação é boa com a concentração dessas demandas, ela assim o é, porque isto me permite ter uma visão mais orgânica desses conflitos. Vamos lá? Nosso percurso hoje tem 3 itens, né? Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a importância do estudo do perfil de litigiosidade, e este é um trabalho ao qual eu me dedico, quer dizer, entender a massa de litígios que estão postos na matéria de moradia, entender, portanto, a importância disso como um elemento de direcionamento do esforço teórico. Eu estou absolutamente convencida de que a gente precisa subsidiar o nosso esforço de reflexão teórica no que toca à garantia de direitos fundamentais em geral, e direito à moradia em particular, a partir dos conflitos que estão se veiculando, também dos conflitos que estão se veiculando em sede judicial. O segundo momento da minha intervenção aqui vai trazer a vocês um pouco de situações que estão se apresentando neste universo judicializado, que são situações que a gente muitas vezes não pensou nem sob a perspectiva da política pública em matéria de moradia no município do Rio de Janeiro, nem sob a perspectiva de teoria de direitos fundamentais. Então, é importante a gente estar afinado com a maneira como os conflitos se têm apresentado para a gente ver o que a realidade dos fatos está pondo como agenda de pesquisa para nós. E o terceiro item é uma proposição final. Eu tenho sempre tido a preocupação de finalizar as minhas apresentações com alguma proposição que envolve o imperativo da gente resgatar um diálogo entre a formulação das políticas públicas e os indicativos que a gente extrai do universo judicializado. Quer dizer, a gente, com o avanço da judicialização no que toca aos direitos fundamentais em geral, socioeconômicos em especial,
criou-se uma certa cultura de que isso é uma patologia que vai ter sempre, nós vamos ter que administrar sempre, isso é custo fixo da administração, tem um conjunto de demandas, deixa lá, os procuradores cuidam disso e a gente não aprende com elas, né? E elas são um indicativo muito importante. Muito bem, no nosso primeiro ponto, empiria e desenvolvimento teórico, né? Aprendendo com o conflito. Vamos lá. Primeiro, assim, a análise do perfil de litigiosidade, a gente já desenvolveu a rigor 2 trabalhos. Eu tenho um primeiro trabalho, foi um trabalho mais profundo que envolveu o universo na época de então 700 processos, foi um trabalho que eu desenvolvi no meu período em Harvard, que fazia dissecava o perfil dos litígios que se põem em matéria de direito à moradia, dissecava no que toca às informações puramente objetivas. Quem litiga? Quem representa? É o escritório privado, é a defensoria pública. Em face de quem litiga? Do município, do estado, dos dois. Por que litiga? Porque foi objeto de alguma ação de remoção? Quais são as razões factuais? Como é que o judiciário recepciona isso? Dá antecipação de tutela, medida liminar? Não dá. Né? Então, nós temos esse primeiro estudo, que foi um estudo mais detalhado, com uma massa de 687 processos à época, e já temos agora a segunda etapa, que já envolve essa massa de 861 processos, que é o estudo mais recente, que identifica um outro elemento bastante interessante, que é o cherry picking, no que toca a qual órgão jurisdicional, né? Um direcionamento estratégico das demandas para órgãos jurisdicionais onde você acha que o juiz vai ser mais receptivo. Então, o primeiro elemento que me leva a essa análise empírica é que me parece que ela permite identificar áreas de insatisfação a partir de dados concretos. Quer dizer, eu tenho uma percepção, primeiro a minha percepção, a minha compreensão é de que o litígio não significa necessariamente que aqui o Estado falhou. Tem muito essa ideia, né? Se há litígio é porque o Estado falhou. Litígio significa que alguém não está satisfeito com o que recebeu. É isto que o litígio significa, né? Mas isso, de toda maneira, é uma informação relevante, porque se a gente está desenhando política pública e alguém não está satisfeito com o que recebeu, eventualmente seria o caso de modificar a política pública para que aumente o grau de satisfação. Então, isso não é uma coisa para a gente desconsiderar. Mas pensar nisso a partir da análise empírica me parece especialmente relevante para que a gente possa identificar as áreas de insatisfação não a partir da percepção subjetiva do pesquisador, né? Não a partir de uma percepção localizada. No Morro do Bumba era assim, então todo litígio de moradia tem esse perfil. E isso absolutamente não é verdade, né? Mas isso é alguma coisa que se identifica com muita frequência. Então esse diálogo com a empiria para mim é relevante para a gente não incidir nesse vício. Segundo elemento que faz com que eu me interesse por esse diálogo com a empiria é que, quando você pensa em teoria de direitos humanos, né, direitos humanos envolvem uma luta política pelo reconhecimento de um determinado status, um modo de relação, um modo civilizatório, etc, etc. E essa luta política, num dado momento, se vale do ferramental do direito, em sentido estrito, né, da lei, e aí, portanto, captura isso como ferramenta também. E fato é que a tradução dessa luta política dos direitos humanos para o código formal do direito implica em deslocar uma parte dessa luta política para o poder judiciário, né? E esse deslocamento, ele acontece, ele é natural, e a gente precisa estar atento para a circunstância de que ele acontece, porque por vezes ele vai se dar diretamente. Um segmento, uma determinada reivindicação, nem vai tentar o caminho ordinário da luta política, ele vai direto para o judiciário. Especialmente no caso do nosso município, isso é muito facilitado por conta da estruturação da defensoria pública, que é grande, está disponível, está facilmente alcançável, né? Então a gente tem que ter esse olhar empírico também, porque pode haver uma reivindicação política que a gente não está percebendo na nossa esfera ordinária, porque ela foi diretamente judicializada, né? E o terceiro ponto envolve a circunstância de que o desenho teórico de institutos e das políticas públicas, ele deve ter em conta a aptidão para responder a essa insatisfação. Quer dizer, não adianta a gente se encantar na academia, dizer, vamos estudar a teoria do fulano, que cuida disso assim, assim. Só que não é isso que está gerando insatisfação, não é isso que está gerando problema, não é isso que está deixando o juiz perplexo. Esse é um depoimento que eu já vi, né, de juiz de fazenda dizendo, tá bom, eu entendo isso tudo, mas o que eu faço com o meu processo?
né? Porque as mesmas perplexidades que a gente tem aqui, ele tem lá, né? Sendo que ele tem que dar sentença, ele tem que fazer estatístico, o CNJ está em cima dele, a parte está em cima dele, né? Então essas são as razões pelas quais eu acho que a empiria é relevante. E aqui, assim, meu trabalho empírico é um trabalho longo, eu teria N capa mais um dados para trazer, mas decidi fazer a abordagem sobre uma outra perspectiva e trouxe um dado empírico só para simples ilustração, mas eu acho que ele é bastante significativo. Quer dizer, quando eu comecei a fazer o perfil de litigiosidade no período que eu estava em Harvard, isso compreendia demandas de 2015 e 2016, qual era a versão corrente dizia, as demandas de moradia se relacionam às obras da Copa e Olimpíada, né? Se conversasse com qualquer pessoa que morasse no município do Rio de Janeiro, ela diria, a eclosão dos conflitos em matéria de moradia se relacionam às obras associadas à Copa e Olimpíada. E eu fiz, na época, o estudo de perfil de litigiosidade, e aí você tem as causas que motivaram as demandas, né? E a gente pode verificar que o grande volume de causas que motivaram as demandas não envolve remoção por conta de obra de Copa ou Olimpíada, mas envolve interdições por comprometimento estrutural. Ou a edificação está em área de risco, ou a edificação foi construída fora dos parâmetros técnicos, né? Então, esse dado em si, e aí nós temos isso consolidado, né, do universo de demandas, vejam, 591 demandas decorriam do simples exercício do poder de polícia edilício e tal, que resultou numa interdição e aí, portanto, resultou numa demanda por moradia. Então, assim, é importante a gente ver como o dado empírico desmente a versão de que isso se relaciona às obras de Copa e Olimpíada, já lhe dou a palavra. E isto, me lembro que quando eu ouvia isso, na minha percepção, isso tinha uma explicação claríssima, como alguém que é advogado público e já foi agente político. Estas operações não judicializam, porque como a administração quer fazer e tem time frame, ela vai negociar. Então, quando as pessoas diziam para mim, demanda é por causa das obras, eu dizia, não deve ser. Não deve ser, porque para viabilizar a realização da atividade, a administração vai negociar. E os dados empíricos demonstraram que isso efetivamente é verdade. Diga. Mil perdões pela intervenção. À vontade, estamos aqui para conversar. Oportunidade. Uhum. Esse dado, esse 291 conflitos judicializados, foi em período 15, 16? Não, isto aí compreende o levantamento dos dados foi desenvolvido no período de 2015 a 2016, mas isso compreende a totalidade dos feitos envolvendo conflito de moradia sob patrocínio da Procuradoria de Urbanismo, né? Então, na época, era alguma coisa na casa de 687 processos, a totalidade de processos. O primeiro foi ajuizado no ano de 2006 e isso compreendeu os feitos ajuizados até agosto de 2015. Tá? Não, e aí, vamos ver o outro slide é interessante também porque mostra a localização física, onde estavam as edificações que deram origem a estes conflitos, e se a gente for olhar aí pelos números, né, quer dizer, a ideia, enfim, a tese de que isso se relacionava às obras de Copa e Olimpíada sugeriria um número grande de demandas na região de Barra, Jacarepaguá e tal, e não é o que os números confirmam, né? Vejam, não estou fazendo uma avaliação de mérito sobre essa discussão sensível. O que eu estou mostrando é que a gente pode aprender muito com os dados empíricos, né? E, enfim, a quem tem interesse, depois eu posso disponibilizar os restantes dos números, né? Muito bem. O que a gente pode aprender sobre esse perfil de litigiosidade, né? O que esse conjunto de demandas tem demonstrado, né? Uma primeira demonstração, e essa vem desses números, é que a gente precisa urgentemente incorporar no nosso desenho de políticas públicas alguma que dê resposta a este tipo de situação. Porque é isto que está... Há outras coisas igualmente relevantes. O programa Minha Casa Minha Vida é relevante muitíssimo, né? Mas esta é uma necessidade imediata, que por vezes pode ser melhor atendida com uma iniciativa que envolva algum reparo e a pessoa se manter naquele local, do que um programa Minha Casa Minha Vida nos limites geográficos do município, né? E aí é engraçado, eu comentava com os meus alunos na turma de mestrado ontem, né? Eu dizia, a gente precisa se despir um pouco da nossa concepção
classe média alta, do que seja a medida adequada para assegurar direito fundamental à moradia, né? Pensava eu, a moradia coletiva. Se alguém chegar para um de nós e disser assim, você quer uma moradia coletiva? Né? Aí a pessoa dirá, não, que absurdo, isso viola a dignidade da pessoa. Nem sei se isso é verdade, porque hoje em dia os jovens já estão resgatando a lógica da república. No outro dia, assistindo o programa Decora, que afinal nem só de direito vive uma mulher, né? O Decora envolvia exatamente essa situação, eram os primos, não sei o quê, se juntaram para poder alugar uma casa bacana e tal, moradia coletiva. Mas em geral, se você chegar para uma pessoa de classe média alta e dizer, pô, vamos investir num projeto de moradia coletiva, isso é incompatível com a dignidade da pessoa. Mas se você chegar para um grupo de 4 ou 5 mães, chefes de família, e disser assim, vocês topam uma moradia coletiva? Pelo amor de Deus, claro, óbvio, vou juntar as crianças todas, vai ser mais fácil, né? Então, assim, a gente precisa se despir um pouco desta lógica de que nós, há um texto de que eu gosto muito, que se chama As Vítimas, os Salvadores e os Selvagens, né? Que diz que em matéria de garantia de direitos humanos, a gente trabalha a partir desses arquétipos, né? Há uma vítima, há um selvagem, que normalmente é o Estado, que só quer o mal de todos, só faz o mal, e há os salvadores, que somos nós, né? Revestidos, montados num cavalo branco, com uma armadura brilhante, e que sabemos o que é melhor para todo mundo, né? E aí diz o artigo, nada disso é verdade, o Estado não é sempre necessariamente o algoz, muitas vezes quem se apresenta como vítima não é exatamente isso, e nós não sabemos nada sobre o que vai resolver os problemas que se põem nessas situações diversificadas, né? Muito bem, então o que a gente pode aprender com o perfil de litigiosidade? O que essas demandas têm me ensinado? Um primeiro problema que a gente tem irresolvido é a concorrência entre os virtuais destinatários de medida de proteção de direitos fundamentais. E um exemplo clássico são as situações que envolvem as invasões. Nós temos lá, está aqui o meu residente jurídico, Fabrício, o pessoal lá da Urbanismo, e eles sabem que existem os casos que são clássicos. Bairro 13, um conjunto de invasões que havia na Francisco Bicalho, temos o prédio do edifício Hilton, que foi aquele em Botafogo, prédio da Oi Telemar e outras, né? Foram invasões que aconteceram, foram desconstituídas e a gente foi lá e deu a solução que era possível. Como é que essa situação se judicializa? Alguém se apresenta e diz, olha, eu estava naquela ocupação e eu não fui contemplado. E aí imaginem o que é isso judicializado, né? Uma ocupação como a do edifício Hilton, claro que não tinha nada registrado, a desocupação foi menos registrada ainda, e aí o cara diz, eu estava lá, né? Aí às vezes junta uma foto dele junto a uma janela ou uma porta, olha a prova que eu estava lá, ou a declaração do amigo, né? Dizendo, ele estava lá, né? Mas o que isso traduz no que toca ao sistema de proteção de direitos fundamentais? Estabelece uma concorrência entre os destinatários, né? Porque esta pessoa, ela quer uma precedência nas medidas de proteção ao direito à moradia em relação àquele que está lá na fila do Minha Casa Minha Vida. E isto é uma situação para a qual a gente não tem resposta ainda. A gente não pensou, há um trabalho interessante da Catherine Young, que é uma jovem pesquisadora da Universidade de Boston, que eu gosto muito, sobre a questão das filas, né? As filas no atendimento a direitos fundamentais, se isso é uma boa ideia, se isso é uma má ideia, como é que a gente pode trabalhar melhor isso. Então este, por exemplo, é um tema que a gente tem que estar posto e que está irresolvido. Um segundo tema que a gente tem e que está posto e está irresolvido, esse já foi objeto até de trabalho científico meu, uma categoria que eu denominei no primeiro momento demandas derivadas, que são as pretensões de ampliação do âmbito de proteção de direito fundamental. Então, eu vi você, num slide, colocava lá a hipótese de Juliano Moreira. Juliano Moreira determinou um conjunto de reassentamentos, né? Tem um empreendimento Minha Casa Minha Vida que se chama Juliano Moreira. Pois bem, nós temos um conjunto de demandas lá que é já expressivo, em que as pessoas postulam o título de propriedade. Elas dizem, olha, tá bom, tô lá, é bacana, é bonitinho, tem a praça, tem tudo, mas eu quero vender. E é interessante que ela diz candidamente, olha, eu quero vender, né? E eu não posso vender, porque o empreendimento Minha Casa Minha Vida é ofertado sob cláusula de alienação fiduciária, é um componente do programa para promover a fixação das pessoas no local, né? Mas elas querem vender.
Então, esta é uma hipótese que você está pretendendo ampliar o âmbito de proteção. Olha, você, a administração, me deu isso, mas eu quero mais um pouco, porque eu entendo que o direito à moradia compreende a propriedade. Né? E aí a gente está discutindo lá se compreende ou não compreende, a Constituição menciona os dois, são distintos, são iguais. Né? Até agora, o Judiciário tem refutado essas demandas. Né? Agora, esta é uma questão importante, porque, ok, esse exemplo de Juliano Moreira é um pouco mais simples, porque a Constituição assegura o direito à moradia, assegura o direito à propriedade, a gente instintivamente percebe que são coisas distintas, né? Mas a gente pode, a grande questão teórica por trás disso é, se do universo de destinatários de um direito fundamental eu tenho 70% com proteção X, e eu tenho 10% que querem proteção X mais Y, quer dizer, eu posso fazer isso, quer dizer, a resposta que o direito dá deve compreender gente com âmbitos de proteção distintos, né? Isso é uma questão teórica muito importante e para a gente trazer e antecipar com o Judiciário. Terceiro elemento de aprendizado que eu queria compartilhar com vocês na verdade, é uma interseção entre a proteção aos direitos fundamentais e a patrimonialização desses mesmos direitos. Eu tenho já uns trabalhos escritos sobre o problema de mercantilização dos direitos fundamentais, como eu acho que é um equívoco você assegurar direito fundamental por prestação pecuniária. Né? Isso é a solução que a gente aprende na aula de processo civil, né? O exemplo clássico, o vestido de noiva que não foi entregue na data do casamento, como é que você resolve? Por pecúnia. Só que fazer isso em matéria de moradia, isso é um desastre, né? Aí eu uso sempre essa frase, isso é Economics 101. Se você diz que o aluguel social é R$400, você não aluga mais uma cama no município do Rio de Janeiro por menos de R$400. Né? Então essa mercantilização eu já apontei que é um equívoco. Mas agora a gente está tendo outros problemas, a Arícia mencionava isso a partir da questão da regularização fundiária, é o mesmo problema manifesto em várias áreas, que é a da sucessão. Né? Então eu tenho uma demanda lá que envolve a seguinte, na verdade é uma consulta ainda da Secretaria, que envolve a seguinte situação: uma determinada edificação foi objeto de auto de interdição, lá morava João, Maria e Fernanda. Auto de interdição, saíram, mais do que depressa, João, Maria e Fernanda, cada qual ajuizou a sua demanda, porque nesse momento ninguém conhece ninguém, ninguém é parente de ninguém, ninguém é casado com ninguém, cada qual ajuizou a sua demanda. Fernanda perdeu a demanda, foi julgada improcedente, tal, deu azar a Fernanda. João e Maria estão lá, a demanda está em curso. João foi sorteado no Minha Casa Minha Vida, a secretaria convida, vem cá, dossiê, montar os documentos e tal, João feliz, né? Eis que João, empolgado com a felicidade, teve um infarto, faleceu no meio do caminho. Aí Maria lembrou que conhecia João. Ih, não é que eu conheci o João. Aí foi na secretaria e disse, olha, na verdade, João, ele não é meu pai biológico. Mas, cara, ele era meu pai. Pô, cuidou de mim desde pequena, era uma pessoa dulcíssima e tal. E aí, portanto, eu faço jus a sucedê-lo na unidade do Minha Casa Minha Vida, na qual eu fui contemplado. Né? Vejam que as questões vão se pondo e a gente não tem resposta jurídica para esse tipo de situação. Isso é a judicialização nos ensinando. Esse é o momento propaganda, né? O momento propaganda da minha página no YouTube, onde vocês vão poder ver a palestra, porque a propaganda é a alma do negócio, mas isso é marketing de conteúdo. Eu já aprendi que marketing de conteúdo pode. Né? Na minha página do YouTube, vocês vão encontrar a minha palestra na UFRJ da semana passada, onde eu falava dessa questão da mercantilização e tal. Vocês vão encontrar meu projeto novo, que é o GPS acadêmico, que são indicações sobre a redação do trabalho acadêmico e tal. E vão encontrar esta palestra dentro em breve, porque eu vou chegar, vou editar e tal, e vou postar, né? Momento propaganda, a propaganda é a alma do negócio. Né? Muito bem. E agora a proposição, porque a doutora Arícia já me deu o papelzinho, a proposição é o resgate do tal do círculo virtuoso. Né? É um texto de que eu gosto muito, de uma autora chamada Siri Gloppen. E Siri Gloppen sublinha a circunstância de que a gente tende a isolar o conflito judicializado. Então a gente pensa na discussão judicializada a partir da matriz do processo, dessas coisas, e a gente ignora o conflito social que houve antes.
e que não ficou resolvido, ou não ficou resolvido no todo, e que deu causa à demanda judicial, a gente ignora isso, não aprende com isso, não busca se informar com isso, para entender melhor por que alguém ficou resignado e judicializou. E a gente também ignora aquilo que vem depois da resposta judicial, que é qual foi o resultado que essa resposta operou no mundo da vida. Resolveu o conflito? Não resolveu o conflito? Resolveu em parte? Às vezes até resolveu, mas isso, como ser humano naturalmente aspira a um pouco mais, resolveu o primeiro conflito, vai surgir um outro conflito de ampliação das suas expectativas, que vai judicializar outra vez. Mas assim, o mais importante é a gente transformar isso não num círculo vicioso, mas num círculo virtuoso, que a gente possa aprender com essas demandas para evitar que elas se transformem num instrumento para a obtenção de uma prioridade espúria, na hipótese lá de competição entre direitos fundamentais, num instrumento de distorção da nossa política pública, a gente dá ênfase a uma situação que não é a situação que está gerando mais dificuldade, né? Então, é preciso que a gente aprenda e a gente restaure cada vez mais, fortaleça o exercício dialógico entre os agentes que atuam nessas pontas todas, quem atua antes no conflito social, quem atua na judicialização e quem vai ter a diagnose depois do que acontece. Bom, isso pode dizer, você está apostando muito no diálogo, mas se é alguma coisa que eu quero é criar mais diálogo. Obrigado.